De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco. Eu converso agora com Daniel Cardoso. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigado mais uma vez aqui a oportunidade de poder falar. Bom, Brutafor, masculinidades, né? Vamos falar um pouquinho do projeto. Primeiro, né? A gente já conversou no passado, mas para quem ainda não conhece, né? Como é que surgiu o projeto? Ele surgiu um pouco antes da pandemia, de estourar a pandemia, ali em final de 2019. Por questões, a própria inquietação interna minha, né, de ser homem, uma dificuldade aí de não encontrar um diálogo com isso, né? Uhum. E aí eu comecei a participar de grupos reflexivos de homens, me colocar como participante, e aí vem surgindo interesse, foi vendo interesse para eu poder atuar, né, como está acontecendo agora. Uhum. Porque, na verdade, a gente vem de um período aí que se começou a discutir com profundidade o feminino, né? Uhum. Inclusive os reflexos do machismo no feminino, e parece que a gente ficou um pouco para trás, né? A gente demorou um pouquinho para cair a ficha, que a gente tem que participar desse debate e entender de fato masculinidade de uma maneira não prejudicial, não tóxica, como a gente tinha historicamente funcionado. Sim, né? Até numa reflexão de vir para cá para conversar com você, eu fiquei pensando, quando foi a primeira vez que eu me senti um homem hétero, Uhum. né, com todos os privilégios? Quando foi que isso aconteceu? Né? E quando foi também que eu me senti pela primeira vez sentindo o drama de ser um homem hétero branco, no sentido por exemplo, uma inabilidade esportiva, termos de comparação, porque sempre tem uma comparação de um homem para com o outro, né? Então, há uma dificuldade de se entender, não são apenas privilégios. O privilégio, ele é uma falácia, na verdade. Né? Tem sim o privilégio, muitos homens abusam disso, no entanto, internamente e subjetivamente, há muito sofrimento. Né? E é isso que, por meio do Brutaflor, eu tenho identificado, né? Inclusive no consultório também. Há muita solidão, há muita dificuldade de poder se expressar por conta de questões, camadas e camadas culturais, né? Enfim. Então, trata-se de muita coisa ainda a ser olhado, né? Além do combate aos privilégios, isso também. Óbvio. Exatamente. E de fato, né? Porque antes se entendia que as vítimas aí dessa estrutura do machismo eram apenas as mulheres, né? Mas a gente coloca homens também no pacote, porque se você não encaixa no padrão clichê aí do masculino, você também era vítima do pacote. Com certeza, há uma alta taxa de mortalidade masculina. Se colocarmos, né, em termos naturais, do ponto de vista do não cuidado com a própria saúde, o não olhar para o seu próprio corpo, o abuso, o uso nocivo de substâncias entorpecentes, psicoativas, enfim, o alcoolismo, depressão, suicídio. Então, isso é a primeira vez que está sendo realmente colocado em prática, porque as mulheres, né, as pessoas LGBTQIA+, elas já se organizaram já, para que haja um lugar de fala considerável, para que haja um respeito, né? Há uma imposição de respeito, porque precisa ser assim. Me refiro a esses dois movimentos, né? O movimento das mulheres, o feminismo, e o movimento LGBTQIA+, há uma imposição. No entanto, eu acredito, né, que os movimentos, inclusive o movimento das masculinidades, eles precisam dialogar. Sim. Né? Precisam dialogar. Sim, não adianta ficar cada um no seu canto, sendo que um está conectado com o outro. Senão vira combate, vira duelo. Sim. Né? E o duelo a gente sabe que ele não leva a nada, né? Exato. É como a gente pensar racismo, né? O racismo não é um debate, uma discussão só da comunidade preta. Essa comunidade, lógico, ela tem o principal lugar de fala, Sim. mas se quem não é da comunidade não muda também o pensamento e não muda o discurso, você não resolve a questão. Justamente. Tem que ter um conjunto da obra aí. Também é interessante tocar, né, quando você coloca isso, que a gente tem uma masculinidade muito idealizada, né?
que ela não está tão focada na realidade. E quanto mais se potencializa isso, pior os casos. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, que a gente tem um alto índice ainda, por exemplo, de suicídios no meio militar, da polícia militar, etc. Ou seja, são estruturas que enfatizam uma masculinidade idealizada demais e que, lógico, vai gerar efeitos colaterais danosos. Isso. Nós homens aprendemos desde cedo a performar, a performance. Né? Então, se eu te perguntar, agora, né, segunda-feira à tarde, a gente vai lá na praça, agora está fechada a praça, né? Mas a gente sai no centro de qualquer cidade que a gente mora, de bermuda e chinelo, imediatamente a gente vai sentir o peso disso. Né? Então, você tem que performar. Né? Tem que colocar calça, tem que se vestir. E o movimento de masculinidades, ele é justamente e muito semelhante ao movimento feminista libertário e visionário, que é o seguinte: nós homens podemos ser o que nós quisermos e fazer o que nós quisermos, falar o que nós quisermos, claro, com o princípio de todo respeito e ética pelo outro. Mas o cabelo que você gosta, você usa. Né? A roupa que você veste, você vai vestir, sem ser motivo de chacota. Porque o que acontece é isso também. Um homem ele se veste para o outro, ele quer ter um determinado corpo para o outro, né? Isso é um peso. E que não é muito diferente do feminino nesse sentido, né? É aí que a gente tem mais semelhanças do que diferenças nesses pontos. Sim. Então, você se identifica com padrões, só que isso na adolescência é muito comum, né? A gente vê os adolescentes aí angustiados por seguir um padrãozinho ali. Só que quando a gente fica mais velho, a coisa fica séria, né, Luciano? Porque nós somos cada vez mais chamados para interiorização. E aí, esse que eu identifico com um grande problema. É na meia-idade que começa a aparecer, né, as dificuldades dos homens. Porque aí já vai vendo que ele tem é aquilo ali, a vida é aquilo ali. Ele não precisa mais ficar imitando ninguém. Só que aí tem um grande porém. Qual que é a referência dele? Não tem referência. Né? Não tem alguém para que ele possa se pautar que é certo, que é certo não, que ele se identifique. Então, rapidamente, ele vai para o padrão de novo. E a gente falava, né, no bloco passado a respeito dessa questão masculina do comparativo, de não ter um padrão comparativo, não é? No sentido de, olha, resolvi sair do padrãozinho e não tenho outros padrões, né? E o Ricardo coloca uma questão aqui interessante, que é o da própria comunidade, né? Que lá no passado era GLS, né? E que a gente tem as siglas ampliando, como não sendo um fator à toa, né? Ou seja, que a gente tem uma diversidade que agora começa a ser enxergada. Perfeito, sim. E dentro dessa diversidade nós temos as masculinidades no plural. Né? Nós temos uma pluralidade de homens, e isso, por ser um movimento muito novo, causa um desconforto. Né? Porque tem-se aquela imagem do heteropatriarcal, aquele homem másculo, né? Branco, eurocêntrico, enfim. E isso... Né, precisa haver ainda paciência, né? Paciência por conta dos homens, mas eu acho que assim, um dos melhores caminhos é olhar para dentro mesmo. Cada homem olhar para si, que é o que as rodas reflexivas elas ajudam. Os grupos reflexivos de homens ajudam muito nisso, né? Porque ali você tem o coletivo, só que você não perde a dimensão do seu indivíduo. Né? Exatamente. E é o que a gente percebe isso, né? Os homossexuais, de uma certa forma, ganharam um monte de letrinha lá, né? Porque, de fato, foram vendo essa diversidade e agregando letras. Inclusive, tem um maisinho lá justamente por isso, porque pode surgir uma a qualquer momento. Extremamente acolhedor, né? Os heterossexuais, tanto femininos quanto masculinos, estão travados ainda nisso, né? Tipo, muitas vezes ficam apontando e criticando as letras, mas esquecem que eles também podem ter as suas letrinhas também e a sua diversidade. Numa das postagens que eu coloquei na página, né, do Instagram, um seguidor lá falou, homem de verdade. Aí eu já nem, assim, não dá para discutir, não existe homem de verdade, e nem de mentira também. Então não existe
Essa é a dificuldade, Luciano. E aí, o que acarreta nisso? Gera falta de gentileza, porque um está sempre olhando para o outro ou combatendo, né? Tentando diminuir, ou vangloriando, né? Do ponto de vista, ele é meu ídolo, enfim. Então, isso gera uma dificuldade. O que, não sei, né? Como é toda a comunidade LGBTQIA+, mas a impressão que eu tenho é que há uma empatia, assim, das figuras ali que compõem esse grande espectro, né? Que é amplo, cada vez maior. Eu acho que às vezes deve ter o preconceito interno, porque é do ser humano a criação de preconceitos, não é? Mas se abriu espaço, de fato, para uma diversidade que a gente ainda trava um pouco, não é? E que está muito ligada à cultura, como o Pedro coloca aqui, não é? E dando exemplos disso, né? A gente cria um layout masculino, você estava falando da história da bermuda, né? Aí ele coloca umas coisas comuns, assim, né? Olha, como o feminino no passado conquistou o direito à calça comprida, né? A gente tem que lembrar disso, né? Historicamente é recente o fato das mulheres usarem calça, né? E teve todo um preconceito na época. A gente tem um masculino histórico em alguns pontos em que se usa saia ou não, né? Ainda é um clichê aí, mas ele coloca, por exemplo, você tem os escoceses, né, que tem inclusive jogos, campeonatos extremamente masculinos, mas de kilt, né? Ou seja, estão lá de saia. Então não é a roupa que define a masculinidade. Não é a roupa que define a masculinidade. Aí lança-se até uma pergunta: o que define a masculinidade? O que é ser homem? São perguntas que ainda estão um pouco soltas, né? O que é ser homem? O que é você ser um homem ao mesmo tempo terno e ao mesmo tempo firme, né, nas suas decisões? Porque há uma confusão também. Então, se você não pode ser um homem vigoroso, firme e objetivo nas suas decisões, logo você vai ser um homem mole, com dificuldade de decisões, etc. e tal, né? Então, está tendo muito ainda a ser estudado, trabalhado também. Exatamente, né? Até para entender esse equilíbrio todo, né? Essa ação aí de fato, mas que a gente ainda carrega muitos clichês históricos, né? Que vai desde a cor, né? Da menina veste rosa, menino veste azul, que é um clichêzão aí absurdo. Né? O sexismo muito acentuado, né? E então, que a hora que você fala assim, não, vai acabar, isso está sendo colocar de lado, né? Aí a gente começa com a epidemia do chá de revelação, que vai no clichê da cor para revelação, né? Do gênero da criança aí, né? Então a gente acaba, quanto mais parece que a gente discute isso, querendo ou não, tem uma contracorrente que tenta manter os padrões que de fato não são base, né? Que são só uma casca. É só uma casca e reduz o ser humano, a potencialidade de cada ser humano. Então, quantos homens deixaram de ser artistas, por exemplo, deixaram de ser dançarinos por conta desse clichê patriarcal. Deixaram, e aí eles passam a vida, falam, caramba, eu deixei isso, né? Às vezes sonhou lá, 6 anos, olhou um balé clássico e se encantou com aquilo. Só que aí, por questões de pai, né, de questões assim, ele abafa isso nele. O que isso vai gerar no psiquismo dele? Perceba, o que vai gerar em termos de uma raiva reprimida de si próprio. Então, tudo isso, os movimentos de masculinidades, né, não só o Brutaflor, mas tem bastante gente trabalhando com isso, quer discutir sobre, né, inclusive na área educacional. Para os meninos que estão aí em fase escolar, né, chegando já com toda essa insígnia. É uma insígnia, né, que começa de bebezinho. Então, antes de nascer, já tem um time de futebol que ele tem que torcer. São imperativos em cima de imperatismo, Luciano, que é enlouquecedor do ponto de vista interno, né? E que reflete também no feminino, como a gente colocava, né? A gente tem mulheres machistas que reproduzem esses conceitos, né, o tempo todo, né, que retroalimentam essa questão. E da gente tocar até numa questão ainda rotineira, infelizmente, que é a violência doméstica, né, que muitas vezes é passada aí de geração a geração como se fosse algo normal. Algo normal, né?
A violência doméstica, é importante a gente falar que ela não fica localizada apenas na questão violência física, né? Mas está ali nos xingamentos, está às vezes numa ironia, né? Porque um homem muito ofendido, que ele se sente ofendido, ele usa a ironia para que ele se sobressaia. Então a violência doméstica ela amplia. Isso também é uma outra discussão para a gente conversar, né? E como é que tem sido os encontros? A pergunta aqui do Luiz Felipe, né? Quem pode participar do grupo? Como interagir com o grupo? Sim, nós temos na página Brutaflor _masculinidades, lá do Instagram, também tem no Facebook, e ali é feito o contato. Primeiro é feito contato comigo, né? E nossos encontros acontecem às 19h30 no Espaço Cultural Fernando Faro, que gentilmente ali o pessoal cedeu o espaço e tem sido bem grata aos encontros, né? É bem gratificante os encontros, todas as terças às 19h30 às 21h, tá bom? Perfeito. Gratuito e assim nós temos o funcionamento do grupo, evita-se teorizações. Então, eu peço para falar em primeira pessoa, sempre em primeira pessoa, contar a própria história. Não é obrigatória a fala, então se a pessoa não fica à vontade, né, ela não precisa falar. Se ela quiser sair no meio do trabalho, ela pode, por conta de deixar à vontade mesmo, né? Até por contrapor aquela ideia de que você tem que. Nós homens carregamos essa pedra em cima. Você tem que ser assim, você tem que falar assim. Não. Então, se ele quiser ir lá só como ouvinte, tranquilo. Mas preponderantemente, sim, falar da própria história, porque um participante identifica com a história do outro e é bonito, há um acolhimento mútuo, sabe? E às vezes que até quem tem dificuldade de falar, aos poucos vai se abrindo a. Sim, vai se abrindo e vai se posicionando. É muito interessante a emoção que rola, né, nesse grupo, porque são homens que nunca tiveram a gentileza de outros homens, né, e aí isso é encantador, porque há um reconhecimento ancestral, sabe? Porque isso já existiu, Luciano, na ancestralidade. É que patriarcado, capitalismo, essa coisa do território, né? Isso é meu, isso é seu, e vai para lá, fico aqui. Isso distanciou muito, mas nesses grupos não tem território, somos nós, né? Então isso que é legal. Perfeito. Então reuniões toda semana, terças-feiras. Isso. 19h30 é o que o Pedro pergunta, né? Precisa agendar para ir ou pode ir diretamente no espaço, Fernando? Não, Pedro. Você entra no Instagram do Brutaflor e lá você me chama lá no privado, ali, no chatzinho do Instagram, e eu já passo o contato e a gente conversa. Né? Só para confirmar na verdade, eu tenho um controle de presença ali, por conta do espaço físico. Né? Perfeito. Apenas. Tá? Muito bom. Guilherme também parabenizando aqui pela temática e colocando a respeito de material, né? Leitura para isso, vocês também compartilham autores, etc. Tem muita coisa. Eu assim, pela minha formação de psicólogo, né, eu caminho para o campo da psicologia, mas tem um escritor chamado JJ Bola, o livro chama Seja Homem, é fantástico, né, ele é muito didático, para início, né, para quem quiser iniciar e conhecer bem os movimentos. Ali ele fala dessa questão que estourou há pouco tempo, né, os red pills ali, a cultura incel, que são os celibatários involuntários, né? Então isso é muito interessante a gente conhecer também esse submundo masculino, porque isso precisa sair da sombra para que a gente trate, não para que a gente combata simplesmente, é para ser tratado mesmo. Existe um submundo masculino, Luciano, que não é falado. Nós estávamos falando de tabu, não é falado, né? Do ponto de vista, por exemplo, vou dar um exemplo. O homem abusado sexualmente na infância, ele passa a vida sem falar para ninguém, sem fazer terapia, né? Imagine você, isso a psicanálise vai dizer, às vezes há uma repressão, ele nem lembra disso que aconteceu, né? Mas uma hora isso vai explodir. Devido ao trauma. Aparecem sintomas, aparecem em raiva, em violência.
né? E quando a gente fala de abuso, a gente também amplia, não é só a questão ali clássica, né, da penetração, não é isso apenas. Então, várias coisas podem acontecer e aí esses homens não são cuidados, né? Então, eu diria que isso talvez seja, né, uma das chaves para que a gente mude também uma lógica machista também, porque existe uma lógica machista, né? Imediatamente vem rápido, sim, sabe? Vem rápido e a gente precisa pensar sobre também. Perfeito. Reforçando o convite, então, entrar nas redes sociais, especial Instagram, Brutaflor Masculinidades. Brutaflor _ masculinidades, né? Para ter todas as informações sobre o grupo. E no Facebook também. Muito bom. Querido, gratidão. Espero realmente aí que a gente, né, continue falando da temática com mais rotina e que de fato a gente consiga curar, né, todos os problemas causados aí por uma masculinidade que não é a real, mas que foi formatada aí de uma maneira que vem causando só sofrimento. Sim. Bom, grato pelo convite mais uma vez, por estar aqui, né? Você sempre muito acolhedor, muito sereno, Luciano. E tamo junto. Parceria sempre. Obrigado.